Tá, o que é permuta multilateral? Eu ia fazer essa pergunta. Perfeito. O que acontece, né, na permuta tradicional? A permuta tradicional, ela existe, né, desde que o mundo é mundo e é empregada até hoje quando é possível. Então, eu tenho interesse no produto do João, o João tem interesse no meu produto, de preferência no mesmo valor, no mesmo tempo, ótimo. Feira do rolo. Rolo total aqui. Só que isso é difícil de escalar. Escala, porque é difícil ter essa coincidência, né? Porque aqui eu estou exigindo o interesse mútuo. Perfeito. Então, quando acontece, excelente. Mas não tem como você tratar esse assunto escalável. Tá. Bom, então o que a gente fez? A gente quebrou o paradigma da bilateral. Opa, não exijo o interesse mútuo. Perfeito. Já é uma grande coisa. Então, nós temos atualmente... Só um minutinho. Você tinha visto isso em algum lugar ou é uma coisa que você criou nova a partir da bilateral? Não, eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos. Você viu? Eu vi isso. Você tinha uma referência, então, para poder usar como modelo. Logicamente, ali, até porque, por mais que os Estados Unidos estavam na nossa frente, nós estamos falando de 2012. Ainda alguma das coisas que a gente usa hoje, de funcionalidades como meio de pagamento, não eram bem assim. Não então, mesmo lá, ainda tinha. Então, a gente evoluiu algumas coisas. E lá também está se evoluindo. Os próprios exemplos que a gente tem, né? Airbnb, Uber, naquela época não tinha nada disso na força que tem hoje, né? Então a gente evoluiu algumas coisas do que a gente viu, mas a origem do pensamento está ali. Então eu não tenho esse mérito de ter do nada pensado nisso, mas né, como a gente está 10 anos quase no negócio, a gente tem tentado evoluir e algumas das coisas são realmente nossas. Né? A gente consegue... O mérito está na execução, né? O mérito não está na ideia. Tem isso também. Mas ali eu percebi, né, como a gente de fato tem esse ganho de eficiência que a gente pode trazer. E de lá para cá, eu venho colocando esse conceito em mais tipos de empresa, em mais tipos de não só agora clientes, mas até instituições, que a gente começa a ver isso de uma maneira mais intensa, né? Então, respondendo sua pergunta, Wagner, está muito nessa linha, ou seja, entender que esse business... Ele traz eficiência, se traz, ele entrega um valor. Ele tendo valor, isso é um business. Perfeito. Então, como estruturar esse business, aí tem toda uma parte cultural, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ou seja, muito pouco a gente conhece essa permuta multilateral, né? E a gente conseguir fazer com que esse conceito entregue valor, que as pessoas conheçam e conhecendo... Eu acho que o principal propósito nosso aqui, cara, até para a gente criar uma dinâmica nesse nosso papo, né? O empreendedor... Ele, em geral, e eu vou me colocar nessa mesma posição, porque até, 4 semanas atrás eu não sabia que isso era possível ou que existia. Eu sei do conceito, sei que esse conceito existe, que tinha gente pensando nele, mas eu não sabia da solução. Então eu queria trazer esse nosso papo aqui, Rafa, para um papo muito direto para o empreendedor. Ou seja, eu sou empreendedor, cara, como é que eu uso isso? Eu tenho expectativa de fazer negócio, de ampliar o meu negócio, mas não tenho grana. Mas tenho o meu estoque, mas tenho a minha instalação física. Ou seja, eu tenho algum ativo que é importante e que tem um valor. Como é que eu brinco disso aí? Como é que eu faço negócio com isso? Perfeito. Eu vou começar pelas startups. Eu acho que muito do público nosso também são as startups que estão aí começando. A startup, eu sou um dessas pessoas, já tive... a gente vai ficando velho, né? Mas eu já fui um iniciante, tô seguindo a trilha. Mas o que acontece com a startup? Geralmente ela tem o produto e ela não tem dinheiro para evoluir o produto, né? Mas tem ali um MVP, já tem um produto funcional e não tem um serviço para a parte acessória. Então precisa de agência de marketing, precisa de mídia, precisa de advogado, de assessor de imprensa e assim vai, né? Contador. O que a gente está fazendo com as startups agora dentro da academia é isso. Ou seja, olha, você tem um produto, eu vou colocar para você. Você tem um ativo. Só que você vai, muito provavelmente, historicamente, no mundo é assim e que no Brasil é mais intenso. A chance de morrer é muito grande. O cara vai morrer abraçado com o produto dele. Ele não teve a chance de ir, mas eu não tenho dinheiro para ir. É um kit inicial. O que a gente chama de enxoval. Né? Enxoval. Perfeita então, assim, a palavra. O cara põe o produto dele para vender, então ele tem esse ativo, a gente traz cliente para ele, então ele está pagando com o produto ou serviço dele. Peraí, então. Deixa eu ver deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Eu sou uma startup, estou com uma ideia, vou começar a empreender em cima dessa ideia, quero fazer o MVP, quero testar isso.
E eu preciso, enquanto startup, ter uma série de coisas, ter a empresa, ter a parte financeira, toda essa parte burocrática de ter uma empresa eu preciso. O que você está me dizendo é que eu posso entrar na plataforma e tenho esse enxoval inicial. Exatamente. E eu te dou o quê? O seu produto e serviço você coloca à disposição. E aí tem uma questão de colaboração e de confiança mesmo. Aí você fala, pô, Rafael, o cara pode usar todo esse arsenal, todo esse enxoval e sumir. Pode. Só que não é isso que a gente vê acontecer. Tá. Quando o cara pode pagar com o produto ou serviço dele, o cara paga. Assim, logicamente, né, as startups a gente está acompanhando ali, então não vai pegar um cara... Mas assim, o objetivo é que ele tem um ativo que... Olha o que acontece. Vou falar o cenário número 1 e o cenário número 2. Tá número bom. 1, o que é? Ele gastou para aquele ativo, ele tem aquele produto feito. O que vai acontecer? Ninguém tem acesso a esse produto dele. Ele morre com esse produto. Cliente, né, velho? Ele morre com esse produto cliente. Na mão. As pessoas precisam do produto dele. Ele morre com esse produto na mão, ele gastou e foi embora. E a vida continuou. Cenário 2, ele disponibiliza esse produto para os clientes, pega o que ele está precisando, que outras pessoas também estão ociosas, então o advogado está ocioso, a empresa de mídia está ociosa, e todo mundo saiu ganhando. Tá. Então essa é a grande diferença. Ô, Rafa, Deixa eu, vai lá, João. não, eu queria só pegar um ponto que acho que o mais legal da história toda, pelo menos na minha visão, é que você permite a especialização ao máximo, né? Então você não precisa mais uma startup que faz um produto específico, presta um serviço específico, ela não vai ter que pensar nessas outras coisas que vão tirar ela do foco, né? Então você permite que, se você é especializado em ser contador para startups, você seja contador. E a outra que é especializada em fazer um produto que é um marketplace, ela só faça marketplace. E cada um pode entrar, ficar na sua casinha, se especializar, focar e não gastar energia, tempo, dinheiro com outras coisas, né? Isso aí. Porque é difícil achar o cara polivalente total. Aquele empreendedor que sabe de tudo. Eu posso falar por mim, cara, assim, na minha época de lojas de vinho, cara, essa parte burocrática é muito chata. Eu não tenho vocação para isso. Eu sou o cara que quero me conectar com o Rafa, com o João, com a Paty, fazer negócio com vocês. Agora, tem aqui um contrato, vamos ler 350 linhas para ver que na linha 2 tem um item. É chato isso aí. Agora, você deu o exemplo, Rafa, da coisa mais startup. Eu quero trazer o exemplo para mim, na minha realidade que eu vivia há um tempo atrás, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha loja de vinho. Então imagina que eu tenho uma loja de vinho. Perfeito. Como é que eu, dentro desse exemplo, estou montando a minha primeira loja, tal, tenho uma expectativa, coloquei uma grana lá, meu sonho, muitas vezes toda a parte da grana que eu fiz na vida, coloquei ali na expectativa de fazer aquele negócio girar. Como é que eu entro nesse negócio? Perfeito. Bom, Wagner, então você tem uma loja e você começou a girar, você já tem ali uma percepção do que vende com facilidade, ou seja, o que tem mais liquidez e o que não tem. Ok. Porque a gente não entra na empresa de ninguém para dizer o que vai vender. Exatamente, é o empreendedor que decide. E geralmente a gente ajuda no que está mais difícil de vender. Tá. Essa é a lógica do negócio. Eu não vendo o que você vende com facilidade. O que você vende com facilidade, deixa você vender em dinheiro mesmo. Ok. A permuta multilateral é muito importante isso. Ela vai pegar a ociosidade. Ela não pega 100% do business. Então, no meu caso aqui, eu tenho lá umas garrafas de vinho Aí você que sabe o que é o que em uma região específica do Chile que o pessoal não gosta. Chile é difícil falar porque Chile todo mundo gosta, mas vou pegar aqui da Colômbia. Tem um vinho, 5, 6, 10 garrafas colombianas lá que o pessoal não conhece, não está comprando. Eu pego este lote e coloco dentro da plataforma. Exatamente. Porque você está precisando de outra coisa. Você precisa reformar a fachada, você precisa mexer no piso, você precisa fazer uma campanha de marketing e tal. Uma coisa é você tirar 10 mil do caixa e colocar para fazer o que você precisa. Outra coisa é você tirar 10 mil de preço final de vinho, que na prática te custou 2, é verdade. 3. Sim. Opa, então na prática, olha a diferença. Tirei 10 mil, eu estou na mesma empresa, na mesma situação. 10 mil do caixa para poder fazer uma atividade de marketing ou reforma que eu preciso. Outra é, vou colocar numa plataforma colaborativa no preço de 10 mil venda. O Wagner não está majorando, esse é o preço de venda. Só que na prática, aquilo lá custou 2 mil para ele, 3 mil. Então ele está tendo o mesmo acesso ao produto e serviço que ele precisa. Muito bom isso dá um impacto fenomenal no caixa. E deixa eu fazer uma provocação aí nesse sentido. Eu já peguei muito, acho que isso tinha mais nas antigas,
promoção que você pegava e pagava 40% do restaurante, sei o quê, e chegava lá, ganhava um cupom, podia ir lá só na terça, só na hora do almoço. Sim, que era a capacidade ociosa. Aí chegava lá e eles colocavam você para sentar no canto e você só podia pedir frango. Como que você evita na sua plataforma que tenha esse tipo de tratamento, ou que o serviço ocioso que você oferece ali é sucateado, porque já que você não vai receber, não há nada? Perfeito. Isso é uma tendência, ou seja, você pode atuar na ociosidade com desconto. O Wagner na loja de vinho poderia dar desconto, poderia fazer alguma coisa. A gente não vai nessa linha, vai na linha de manter o preço e sendo em permuta. Realmente, por exemplo, a Pousada do Rio Quente, né, que é a dona da Costa do Sauípe, ela não coloca Réveillon, porque ela está lotada. Sim. Não faz sentido eu tirar um cliente dela em reais para colocar em permuta. Tá certo. Mesma coisa o Wagner. O Wagner tem um vinho italiano lá que ele está vendendo, não faz sentido. Então, realmente, a gente entra na ociosidade. Quanto a essa questão do jeito que o cara, qual a ociosidade que ele coloca, e se tem cliente para isso ou não, e como o cliente é tratado, aí é a plataforma. Aí, realmente, o marketplace grande, que o cara que estiver abusando disso, ou estiver colocando coisas que não faz sentido, ele não vende, ou ele sai... Porque realmente não faz sentido, não é uma plataforma para as pessoas serem bem tratadas dentro da ociosidade. Talvez não pegue, né, o vinho italiano do Wagner, que ele vende a rodo, né? Ele não tem ociosidade nisso. E é bom dizer que nem todos os business, isso acontece inclusive nos Estados Unidos, que está com um ecossistema muito mais maduro que a gente. É importante dizer isso. Nos Estados Unidos, esse business nosso já está movimentando de mais que 20 bi, né? Eu falo, e aqui está quanto? Aqui a gente não tem estatística oficial lá, porque como lá tem associação, já está mais maduro, 20 bi. 20 bi de dólares. Então, assim, por mais que a economia americana seja maior que a gente, esse número é muito significativo. Bastante. Então, e aí a questão é essa. Nos Estados Unidos dá para ver claramente como eles têm mais dados. É coisa de grande empresa, sim. Não é coisa só de boteco, né? Coisa de uma pequena empresa. A grande empresa faz permuta multilateral, a própria Receita já tem um método de arrecadar, né? Porque o negócio já está mais maduro, a inovação já veio, a regulamentação já veio. Então, esse entendimento que isso é inteligente para a própria economia americana, isso já tá claro, inclusive com a legislação, né? Que legal, cara. Aí quando eu empreendedor, né, coloquei isso lá, como é que eu ganho dinheiro? Como é que funciona, Rafa? Eu fui lá, coloquei as minhas 10 garrafas. E aí consegui, de alguma maneira, alguma agência de marketing para fazer uma campanha em redes sociais para levar o público para minha loja. Como é que funciona isso? Eu tenho dinheiro, eu fico com dinheiro na plataforma, como é que é? Perfeito. Você fica, como eu te falei, os seus 10 mil que você iria vender e vendeu, ele já tem um destino, né? Vamos colocar que seja campanha de marketing. Então, perceba, o ganho já está nisso. Você executou um produto e serviço que você precisa com um gasto menor. E você fez isso por quê? Para vender mais, para melhorar a sua loja e, consequentemente, evoluir. Agora, a gente está tratando, né, até por sermos a plataforma de permuta do Sebrae, está tratando também com muito MEI, micro e pequena empresa. Aí, o que acontece, e a gente vê na prática, existe, de fato, e é inevitável, a mistura do dinheiro da empresa com a da pessoa física. Então, você vê muito na nossa plataforma a pessoa vendendo vinho e pagando escola de criança, pagando festa de criança, pagando dentista para o filho ou para ela mesma. Isso é permitido na plataforma? Isso é permitido, até porque isso é uma gestão da própria empresa. A pessoa tem ali um caixa, né, em moeda alternativa que ela pode fazer o que Consegue quiser. falar em volume, em percentual, assim, das transações que rolam lá na plataforma? Quantos por cento está nesse espectro o cara faz para pessoal dele? Acontece, assim, as pequenas transações são basicamente nesse espectro. Então, a gente tem transações grandes, que geralmente são para a empresa, então o cara vai fazer a parte de TV, né? Então aí tem um ticket grande. Mas em termos de número de transação, eu diria que é 80%. Caraca, bastante. Hein? E uma das maiores dificuldades que eu vejo nos marketplaces é equilibrar oferta e demanda, né? Então, como que acontece isso? Imagina que eu sou um empreendedor, eu coloquei lá um serviço que eu tenho, ou uma capacidade ociosa que eu tenho, eu coloco lá, e ninguém está usando, e eu posso sair usando o serviço dos outros, mesmo que ninguém esteja usando o meu? Como é que a oferta e a demanda se equilibram lá dentro? A gente fez e esse é tal... Né, a mágica está aí, né? Está aí. A gente ganhou o prêmio FINEP de inovação e com isso a gente ganhou recurso, né, para fazer... E eu estou agora pleiteando um novo recurso da FAPESP também para evoluir o software. A gente fez um modelo que de fato monitora os segmentos e dentro dos segmentos os indivíduos, né, que as empresas que estão dentro daquele segmento, quanto que ela tem ou não quanto que ela está contribuindo para
a rede. E com isso ela tem um limite de crédito. Então, realmente, as pessoas algumas vezes estão com saldo positivo, outras vezes estão com saldo negativo, mas o próprio software faz com que isso se equilibre. Então, a ideia é zerar. A ideia é sempre ficar perto do zero. Então, por exemplo, aquele cara que tem um produto muito líquido, está vendendo demais, então o saldo dele está aumentando. O que a gente faz? Tira a oferta, não expõe tanta oferta dele e expõe muita oferta para ele comprar. Que aí, naturalmente, eu vou descendo e tal. E vice-versa. O cara que está comprando demais e não está vendendo. A gente bloqueia a conta dele para comprar, põe o produto dele para vender e acaba se adequando. Logicamente, com personas, né, a gente começa a ver quem que pode ter mais interesse naquele produto ou serviço e começa a dimensionar. Então, tem empresas que movimentam muito conosco, tem empresas que movimentam pouco, mas o software meio que regula isso dentro de uma otimização, dentro desse conceito de economia colaborativa. E tá aí, né? O segredo, essa é a questão. Porque cabe para todo mundo, cabe para aquele cara que é um MEI, cabe. Ele não vai movimentar a mesma coisa de uma emissora de TV. Mas ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, a emissora fica com saldos altos, depois saldos baixos demais. Mas todo mundo tem esse comportamento, cada um no seu tamanho. Qual que é o perfil, mais ou menos, hoje da tua base? Quem que você tem lá dentro? Você já falou que tem o MEI e o cara pequeno, né? Tem empresa grande também? Tem, mas tem é minoria. Tem algum segmento que é maior? Como é que você está hoje de importante. Assim, se a gente for ver assim, onde que está a maior aderência, pessoal de serviço. Por que serviço? Porque o serviço é facilmente provado que é perecível. Sim. Então, voltamos à emissora de TV ou à rádio. Ele não vendeu o slot dele hoje lá, que ele tinha para vender, passou o dia, ou o hotel, passou o dia, aquela venda foi perdida. E aquele custo já está dentro da estrutura Exatamente, dele, né? O outro dia ele vai vender um slot, mas é outra oportunidade de venda. Então, o fato dele realmente reconhecer que ele rasgou, assim, aquela receita já era, é muito fácil de você convencer que para ele fazer permuta. Agora, o cara que tem um produto físico, né? Que não, ele pode, não vendi essa caneta hoje, posso vender amanhã. Então, esse cara aí tem outros custos. Aí é mais ou menos o do Wagner, o custo do vinho. O Wagner comprou esse vinho? Comprou. Teve um custo? Teve. Olha, mas não está vendendo. Seria melhor ele vender em reais? Seria. Mas ele mesmo, e não sou eu que estou dizendo, ele mesmo está sabendo que não está vendendo. É melhor pegar esse vinho, porque eu preciso fazer esse gasto de 10 mil, pegar esses 2 mil de vinho aqui e fazer esse gasto. Então, é diferente um pouco o produto, o cálculo de custo de um produto, de um serviço, mas por isso que o serviço é muito facilmente, né? Profissionais liberais também, olha. Sim, o personal trainer, ele tá, essa tarde que ele ficou parado, ele vai perder dinheiro, não tem como Então, voltar. assim, é muito fácil de você identificar que tem mais serviço do que produto nessa característica, que é mais fácil o entendimento, assim, a pessoa tem a sensação clara da perda, né? Quando é que eu, empreendedor, qual que é o estalo do tipo, olha, isso aqui eu tenho que colocar numa plataforma, numa X por Y ou numa plataforma de permuta? Olha, é assim... Qual é o gatilho? Se a gente tivesse um sistema, né, se as empresas, pequenas empresas, tivessem um sistema de gestão, eu diria que quem é de produto 6 meses que não circulou já tem que levantar a luz vermelha. Depende do produto, porque tem produtos que são, né, 6 meses já venceu. E quem é de serviço, né, menos que isso. Assim, ele tem um perfil ali de que está vendendo, o que não está vendendo e começa... Estacionou o produto ou o serviço, não está tendo saída, é a hora de colocar ele no ambiente permutável. Exatamente. Isso é assim, de maneira geral, isso é para começo de conversa. Mas quando a gente tem o cliente que já está com a gente mais tempo, o que ele percebe é que mesmo aquele produto, não é que ele está estacionado, mas ele tem uma venda mais lenta, ele gira mais lentamente, e o gasto que o cliente... Porque, por exemplo, se o Wagner está entendendo que ele precisa manter esse investimento de 10 mil por mês em campanhas de marketing, porque está dando 50. 50. Opa, e ele tem produtos que estão mais lentamente. Então ele vai continuar fazendo, tem produtos aqui que não estão tão parados. Mas mesmo assim a minha margem é de 2 para 10. Sim. É melhor, mesmo assim, eu não vou mexer no caixa. Tá. Porque eu estou até com caixa. Porque o 10 que eu estou investindo está dando 50. Mas não compensa eu mexer no caixa. Perceba que aí já é uma evolução. Mas o Wagner, inicialmente, ele entrou num conceito que estava parado que eu precisava gastar. Mas depois ele já percebeu e já sabe como é que gira, ele mesmo assim, mesmo tendo caixa, ele não mexe mais no caixa. Tem um caminho que enquanto te ouço, eu fico pensando que é um caminho que, se não está acontecendo, certamente acontecerá, que é a relação entre devedores e credores.
Como é que vocês estão tratando? Já existe algum começo desse assunto hoje no Brasil? Como é que você vê isso? Wagner, muito boa essa sacada. Eu não saquei isso de início, mas clientes nossos que nos trouxeram essa alternativa, principalmente o pessoal de escola. Ah, é? Uma escola chamou a gente e falou, Rafael, eu queria te apresentar aqui uma... Já era tua cliente a escola? Já era minha cliente, então o que ela estava fazendo? Ela estava atuando do jeito que a gente ensinou ela a atuar. Cadeira vazia, disponibiliza, ou seja, do que você tem de ocioso, pega o crédito e gasta. Gasta com tinta para pintar a escola, com outdoor, painel de LED, tananã, com premiação para os professores, com capacitação dos professores e coisas que... Né, as despesas que a escola tinha. Só que chegou um momento que a escola... e isso é comum, eu não sabia disso, mas comecei a analisar um pouco mais próximo assim, as escolas. A inadimplência vai crescendo ao longo do ano. Né? E no fim do ano o pai dá um jeito e acerta lá. Mas, de fato, assim, chega em setembro, o negócio... Está carregando. Curva, você está carregando a inadimplência do ano. Exatamente. E aí o que aconteceu foi que esse diretor de escola chamou a gente e falou, Rafael, tá aqui, né, sigiloso, você não quer que você passe aqui para frente, mas esses são os números de inadimplência. E tem muitos pais aqui que são próximos aqui. Né? Era uma escola católica, né? E falou, olha, o cara aqui é da igreja, aqui é ministro da Eucaristia, eu não quero processar esse cara, eu não quero processar esse cara. E eu estou precisando de X. Então é o seguinte, esse cara tem uma fábrica de lingerie, esse aqui tem advogado, esse aqui tem outras coisas. Eu não quero serviço, eu não preciso dos serviços dele, mas você tem uma rede aí de... Coloca lá. Na época a gente tinha 6 mil clientes. Você tem uma rede de 6 mil clientes, alguém pode querer. E eu quero, e eu preciso do X. E Wagner, foi igual... O X é a sua moeda, né? É importante explicar isso, porque exatamente. As pessoas não entendem. O que é o X? Rapidamente, o X é a moeda, porque lembrando, quando a gente falou da permuta multilateral, a gente é mais inteligente do que a bilateral. Bilateral. Mas ela precisa ter uma moeda. Então, o João compra de mim, como eu não é uma relação bilateral, eu tenho que ter um crédito aqui para eu comprar do Wagner, o Wagner comprar do... Preciso ter uma moeda para lastrear esse crédito. Mas é importante fazer uma parada aqui, seguinte, não é uma criptomoeda, não é uma moeda de especulação, não adianta você acumular, você não resgata ela, ele é um crédito interno. Que circula na comunidade. Ela é uma moeda de permuta, uma moeda de troca ali mesmo. Na plataforma. Então ela é feita para regular isso aí e para dar a multilateralidade. Né? Tá, você está falando da escola. Então, aí o que a escola falou é o seguinte, falou, olha, tem esses pais aqui. Quando eu cheguei para os pais para apresentar o projeto, que a escola, né, falou inicialmente, depois... Cara, o cara... Putz, onde que eu assino? Porque assim, eu tô com isso aqui tá um calo para mim, tá uma pedra no meu sapato. E eu tenho ociosidade aqui mesmo. Se eu puder pagar isso aí, onde que é? Até porque ele tem interesse também de manter o filho na escola, né? Isso, e no começo do ano tem a renovação do contrato, de matrícula. E aí isso começou a ampliar. Por exemplo, são uma série de contadores que começaram a nos procurar. Tem um contador que tem lá 30 clientes. Ali tem 4, 5 clientes. E ele sabe, porque ele é o contador, que o cara tá em dificuldade. Fala, cara... Eu tô 3 anos te atendendo, você não me paga, mas eu não quero parar de te atender, mas me paga em permuta que para mim resolve. Então a gente começou a entrar nos escritórios de contabilidade, os credores, né, que era o próprio dono do escritório, começou a passar os clientes que ele não queria parar de atender, só que o cara não pagava. Foi isso.